a CPI é sobre a Covid. Nada melhor do que tentar qualificar os personagens como membros da realidade que nós estamos vivendo na Covid. Triste realidade, uma realidade que nós não queríamos estar passando por ela. Mas é por isso que nós colocamos que nessa CPI específica, na CPI da Covid, tem exatamente paciente, cova e coveiro. Vamos lá. O paciente, claro, o paciente é o governo, representado, no caso aí da CPI, pelo presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, general Eduardo Pazuello. Eles dois podem ser, digamos assim, as pessoas que exercem os cargos de presidente da República e ministro da Saúde mais mexam com a CPI, porque a CPI mais mexa com eles. Eles seriam, digamos, os grandes focos, porque o ministro da Saúde é evidente, é o chefe de toda a organização sanitária do Brasil, ele está no cargo, estava no cargo de ministro da Saúde. E o presidente da República, porque é inerente, ele é chefe do ministro da Saúde, ele é quem nomeia o ministro da Saúde, ele é quem permite que o ministro da Saúde adote política A ou B, e, na última hora, ele é quem exonera o ministro da Saúde, como de fato exonerou. Agora, por que o presidente é o paciente? É o paciente, na minha maneira de ver, e aí eu acho que há distorções nas informações que chegam, é de que a CPI vai existir porque é uma determinação do ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal. Vamos contar a verdade por completo. O que acontece é que o senador Randolfo Rodrigues apresentou um requerimento, acho que em janeiro, para o Senado abrisse uma CPI sobre a Covid. Apresentou com o número legal de assinaturas que daria para abrir a CPI, com o fim específico, que é essa questão da Covid, e com um prazo determinado de 90 dias. Então, o senador Randolfo Rodrigues cumpriu todas as exigências que se faz para que se abra uma CPI. O que fez o presidente do Senado? Gaveta, porque é da exclusiva competência do presidente do Senado ou do presidente da Câmara colocar para se movimentar para existir uma CPI. Então, o presidente do Senado, que tinha acabado de ser eleito com o apoio do presidente Bolsonaro, jogou o requerimento do senador Randolfo na gaveta. O senador Randolfo voltou a fazer gestões ao presidente do Senado, que não adiantaram, porque o presidente do Senado estava resolvido ou decidido a não abrir a CPI da Covid. O que faz os dois senadores? Entram na justiça. O Cajuru e há um outro senador que conjuntamente entraram no Supremo Tribunal Federal para exigir uma posição do Supremo, que é só quem poderia dar essa decisão judicial. E o ministro Barroso ligou, Tiago, para o presidente do Senado, dizendo a ele que estava na mão dele o processo, mandado de segurança, que pede a abertura da CPI da Covid, e que ele, então, estava comunicando ao presidente do Senado para ver se o próprio presidente do Senado abria, para não ser uma colocação da justiça, ser uma solução do próprio parlamento, do próprio Senado. O presidente do Senado, mais uma vez, disse que não iria abrir a CPI. Restou ao ministro determinar que houvesse a abertura da CPI, porque a CPI atende a todos os pré-requisitos legais para existir e trata-se de um tema absolutamente relevante para o país. Então, determinado pela Justiça, o presidente do Senado, senador Pacheco, disse não concordava, não gostaria de abrir a CPI,
não concorda mesmo, acha que o momento do Brasil não é para uma CPI, mas iria cumprir a determinação judicial. Se foi tudo verdade, se teve um parte de jogo de cena, como quem diz, eu vou abrir, presidente Bolsonaro, porque mandaram abrir. O ministro do Supremo mandou abrir. Eu não queria abrir, presidente Bolsonaro, mas terei de abrir. Não sei. Ninguém sabe se é verdade que ele gostaria de não abrir ou se é verdade que ele achou melhor que a justiça assim determinasse que ele fizesse por ordem judicial. Eu acho que ele é um aliado do governo. Talvez não tivesse interesse mesmo na abertura da CPI. Mas fazer o quê? CPI é aberta. Agora ele terá de implantar e ela terá de existir. A não ser que o governo consiga, até a próxima semana, convencer vários senadores que assinaram o requerimento da CPI para retirar a assinatura. Porque aqui, na legislação brasileira, tem também essa tramóia. Você assina um requerimento da CPI e você fica depois com a possibilidade de retirar. Você repensou. Provavelmente você vai repensar diante dos apelos do próprio presidente da República ou diante dos apelos da nova ministra de articulação com o Congresso ou diante dos apelos de um ministério potente em verbas. Pode acontecer. E o senador é livre para permanecer com a sua assinatura ou tirar a sua assinatura e inviabilizar o nascimento da CPI. Muito bem. Explicado quem é o paciente, que é o presidente Bolsonaro, nós vamos ver a cova. Quem teria sido a cova foi o presidente do Senado, que, em vez de assumir que o requerimento estava assim e que talvez não fosse possível segurar essa CPI, ele simplesmente guardou a CPI, ele engavetou, ele enterrou a CPI. Só que nessa cova tinha coveiro, que foi o ministro Barroso, e que disse, bom, a cova está aí, mas ela não vai funcionar agora, porque nós não vamos guardar na gaveta. Nós não vamos enterrar essa CPI como defunta. Ela vai ficar um tempo aí, aberta, na frente da cova. E a cova terá de ficar olhando aí para o caixão, porque vai existir. Enfim, são 3 personagens que a gente tem, metaforicamente, para dizer como é a verdade do surgimento dessa CPI. Agora, tem o lado 2. O que é que vão fazer com a CPI? Vão fazer uma CPI séria para poder ver se houve realmente equívoco, erro, dolo por parte do governo federal, ou vão fazer apenas um palanque político? Porque se for apenas um palanque político, e toda CPI não deixa de ser um palanque político, mas se for apenas isso, quem também estiver na CPI corre o risco, além de ficar ridicularizado, ficar visto pela população como uma pessoa que não fez bem ao trabalho do legislativo, que tentou usar politicamente, que tentou usar eleitoralmente. Então, o Brasil todo vai acompanhar essa CPI para ver até que ponto ela será uma CPI para explicar, para poder dizer à população em detalhes o que foi feito de forma bem conduzida, ou se não quer dizer bem conduzida, normalmente conduzida. Ou então, se houve relaxamento com a compra de medicamentos, com a compra de equipamentos para UTI, principalmente com a compra de vacina, com a compra de oxigênio. Então, isso pode ficar esclarecido na CPI. É evidente que o governo da CPI é péssima. Agora, eu não posso concordar que o presidente use lá o seu curralzinho de manhã cedo, onde ele fala lá com as pessoas, e o aplaude, no sentido de dizer que o ministro Barroso está fazendo ativismo judicial. Que o ministro Barroso está querendo complicar a vida do país. Que o ministro Barroso, inclusive, ele faz citações, nós sabemos como você chegou aqui, nós sabemos como é a sua vida, o que mereceu prontamente do Supremo Tribunal Federal uma resposta em uma nota de que o ministro não fez ativismo judicial,
E o ministro simplesmente fez uma sentença, concedeu uma liminar, porque seguiu a Constituição. Ou seja, o presidente Bolsonaro tem de entender, até o fim do mandato dele, de que o Brasil tem o executivo, o legislativo e o judiciário. E o judiciário está aí para dirimir a dúvida, as questões entre particulares, ou entre particulares e poder público, ou entre os poderes mesmo. Há de ter um poder que faça isso. Então, vamos analisar, Tiago, essa CPI com toda a atenção, porque ela mexe com uma coisa mais fundamental do ser humano, que é a vida. Mas também não podemos deixar que a CPI sirva apenas de um palanque moleque para fazer propaganda política eleitoral antecipada e daí sacrificar o governo. Vamos fazer a CPI vigiados pela mídia, vigiados pela sociedade, para fazer uma CPI equilibrada, que esclareça a nós, mas que não seja apenas para apodrecer o governo. Então, a CPI da Covid é, inegavelmente, o assunto do dia no Brasil. Veja como é dinâmico isso, Tiago, porque ontem o Supremo era notícia por causa da questão dos tempos, o que seria até natural de comentarmos hoje. Mas não, a CPI da Covid toma preferência, digamos assim, porque a Covid já é um tema que exerce aí uma liderança forte sobre todos os assuntos que são defendidos, ou justificados, ou discutidos. Então, o Brasil está com a bola na mão. E o Senado está entre cumprir o seu papel ou avacalhar uma CPI.